Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como enviar uma requisição GET com parâmetros ao servidor via Observables, usando logicamente a API HTTP Client. Vamos para um exemplo no Rawbank, ver aonde a requisição GET foi utilizada. Então aqui na aplicação Rawbank temos a página de saldo. Se eu dar um F5, o que acontece? Acontece uma requisição ao username e é passado um parâmetro que é thomas.leite, e essa requisição foi feita usando observables. Temos aqui a requisição para tal URL, temos aqui o parâmetro, então a resposta com o ID 10, sendo que este componente ele busca o atributo balance no objeto user. Ótimo, vamos para o VS Code ver como isto foi implementado. Então temos aqui o balance.component, que é este componente que vai fazer uso do atributo balance, que está dentro do objeto user. E este objeto foi trazido do db.json, tá, com id 10, bastando para isso passar o username, né, essa chave aqui para fazer a busca no db.json, que é o banco de dados praticamente do JSON Server. Continuando, temos então o component, o template do component, temos a classe do componente, que no ng ou init é chamado do balance, e o do balance faz uma requisição via o user service. Clicando aqui no user service, a gente nota que ele foi injetado via injeção de dependência, clicando aqui para abri-lo. Então basicamente ele tem aqui um get by username, que é onde é passado que o username é uma string, retorna nesse caso um vetor de usuários, né, como observable. Então o componente, ao chamar o get by username via essa instância do service que foi injetada, ele já recebe um observable, aonde esse observable é utilizado para registrar um observador. Então temos aqui o subscribe e temos então, portanto, as duas funções de callback aqui. Falta a terceira, que é o complete, mas não foi utilizado. Então, caso o dado seja retornado com sucesso, esta função de callback será chamada. Caso haja um erro, essa segunda função de callback será chamada. Portanto, temos aqui o nosso observador e ele vai retornar, nessa requisição vai retornar um vetor de usuários. Então, voltando aqui para o service, é isso mesmo que será retornado. Temos aqui o query, uma vez que ele vai fazer uma requisição passando um parâmetro. Então foi usada aqui a classe HTTP parâmetros, passando esse parâmetro username, que foi recebido como argumento. Temos também aqui o options, ok? Que vai verificar se o username é diferente de undefined. Então ele passa este parâmetro. Caso contrário, não vai passar parâmetro na requisição. E este options é passado como argumento ao método get do HTTP client, aonde é passada aqui a rota, né, passar o mouse aqui, a localhost 3000/users, e também o options, que vai levar este parâmetro a esta URL, e o retorno será um vetor de objetos, uma vez que é um get, né, e não é passado nesse caso a chave, o ID, é passado apenas o username. E pode ser que ocorra nessa implementação que mais um usuário tenha o mesmo username, podendo retornar mais de um valor. Caso aconteça algum erro, por exemplo, do usuário não ser encontrado, dá um 404 ou um exception no servidor, o catch error será invocado aqui dentro do pipe. Então esse error útil.handleError, que é o nosso tratador genérico de erros, que foi implementado aqui numa classe, num método estático, tá? Então ele vai receber o HTTP Error Response, que é a classe genérica de erros, vai verificar se o erro aconteceu no cliente via estas comparações. Caso contrário, né, se der um 404, ele chama esse outro método, passando esse error, aonde ele vai customizar a mensagem a ser retornada para o componente. Então esse error util.ts, ou a classe error util, tem este método estático que vai verificar se o erro é do cliente ou no servidor. Caso seja no servidor, ele vai customizar essa mensagem. Caso seja no cliente, ele vai mandar uma mensagem também genérica via o through error, sendo que o through error ele encaminha para cima este novo erro dentro de um observable. Então há um pequeno tratamento aqui no catch error e é gerado esse erro com algumas modificações. Beleza? Então o catch error pode modificar o erro, encaminha para frente. Para frente, quando eu digo, é o nosso componente, que é o observador.
que caso haja um erro, essa função de callback será invocada e o erro será apresentado dentro de um alert. Ok? Então vamos simular um erro nesse caso para ver se está funcionando esse tratamento. Vamos modificar aqui a rota, colocar uma rota inexistente. Então Ctrl S e ver o que acontece. Então o recurso informado não foi encontrado, dando um erro 404. Portanto, esta mensagem foi recuperada via chamada do método do error útil 404. O recurso informado não foi encontrado. E uma outra coisa interessante é que nem sempre um GET precisa retornar um vetor de dados. Poderia retornar apenas um valor, caso tivesse sido passado, por exemplo, um ID, ao invés de uma propriedade qualquer deste objeto. Para isso, bastaria aqui mudar este retorno, tá? Para retornar apenas um objeto, e também aqui o conteúdo do observable, para ser apenas um objeto ao invés deste vetor. Poderia também utilizar o map para converter um vetor para um objeto, daí teria que também alterar aqui para objeto. Ou faz dessa forma, utilizando aqui o retorno do get, ou então faz com o map essa transformação e também é preciso mudar aqui no component. Nesse caso aqui o data.length não vai ser verificado, tá? Então eu posso comentar esta parte e o data passa a não ser mais um vetor, sendo portanto um objeto e tudo vai funcionar como anteriormente. Lembrando que quando um objeto não é encontrado no servidor, quando é passado o vetor vem como vazio, por isso que foi verificado aqui será undefined, ou então seu length dele é 0. Ok, então isso vai funcionar normalmente, porém está havendo algum erro nos outros services que fazem uso do get by username, porque naquelas outras implementações está retornando um vetor ao invés de apenas um objeto. Então, pessoal, basicamente é isso. Temos aqui então o componente chamando um service, o service fazendo a requisição get para o servidor, passando um parâmetro e o erro sendo tratado no service por meio desse tratador genérico handle error, que vai gerar um through error caso haja, ele vai modificar a mensagem e esse erro será passado para o componente. O componente simplesmente vai pegar o erro e vai apresentar para o usuário quando ocorrer. Caso tenha sucesso, o user será setado e, portanto, ali nesse caso, nessa implementação, o saldo será apresentado para o usuário. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.